A cidade de Laodiceia era extremamente rica e orgulhava-se de sua autossuficiência. Ela era conhecida por seu comércio de lã preta de alta qualidade, bancos e comércio e produção de colírio medicinal, chamado pó frígio, usado para tratar problemas nos olhos. Essa cidade também não tinha uma fonte de água própria e precisava trazer água de Herápolis, onde havia fontes termais, águas quentes, ou de Colossos, onde a água era fria e pura. Mas, ao chegar em Laodiceia, a água ficava morna e sem vida, tornando-se uma metáfora para a condição espiritual da igreja. Outra informação sobre essa cidade é que após um terremoto devastador no ano 60 depois de Cristo, enquanto outras cidades pediram ajuda ao Império Romano, Laodiceia recusou e reconstruiu-se com seus próprios recursos. Daí vai um pensamento. Quando uma pessoa se torna orgulhosa, ela corre o risco de não conseguir mais se enxergar. Jesus critica a igreja de Laodiceia por ser morna, nem quente e nem fria. Ela tinha uma opinião muito boa de si mesma e era indiferente espiritualmente. Todo aquele fingimento dela estava provocando náuseas em Jesus. Ele estava a ponto de vomitar aqueles crentes. Cristo exigiu dessa igreja arrependimento e mudança em relação às suas ações diante de Deus. A prosperidade material pode gerar a ilusão da autossuficiência, fazendo com que o coração se volte para as riquezas em vez de para Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Envolvida em seu mundo de abundância, ela se tornou cega para as realidades espirituais. A palavra de Deus ensina que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Assim, a falta de discernimento espiritual da igreja laodicense revelava sua superficialidade na fé. Ela confiava nos bens materiais, mas era espiritualmente pobre, distante da verdadeira comunhão com Deus. Apesar de sua riqueza material, Jesus os declara pobres, miseráveis, cegos e nus. Eles careciam de verdadeiras riquezas espirituais, simbolizadas pelo ouro refinado, que representa a sabedoria divina. Essa sabedoria, mais preciosa do que a prata, ouro ou qualquer outra joia, só pode ser adquirida pela fé, e é o que realmente transforma a vida do crente. A lição espiritual é clara. Nenhuma riqueza terrena pode substituir a riqueza espiritual. Por isso, devemos buscar os tesouros celestiais, aquilo que é eterno, em vez de nos apegarmos às coisas passageiras desse mundo. Tudo que é material um dia deixará de existir, mas as riquezas do céu permanecem para sempre, por toda a eternidade. A igreja de Laodiceia estava com foco nas coisas erradas, presa à ilusão das riquezas materiais e distante da verdadeira comunhão com Deus. Por isso, o Senhor fez um convite amoroso. Ele bate à porta e espera que alguém abra para que ele possa entrar. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Essas palavras revelam uma realidade preocupante. Cristo já não estava mais dentro daquela igreja. Ele estava do lado de fora, chamando, esperando que os corações se abrissem para recebê-lo novamente. A igreja havia perdido o compromisso com Deus, se afastando da verdadeira fé, e agora precisava voltar à comunhão com o Senhor. A cidade era famosa pela sua produção de lã preta, um símbolo de sua riqueza e prestígio. No entanto, Jesus deixa bem claro: não é essa vestimenta que eu quero para vocês, mas vestes brancas. Essas vestes representam os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19:8, e apontam para a verdadeira justificação, que não vem das obras humanas, mas unicamente de Cristo. Além disso, o Senhor os exorta a pingar colírio nos olhos. Por quê? Porque estavam espiritualmente cegos.
Mesmo em uma cidade famosa por seu colírio medicinal, essa igreja não conseguia enxergar a realidade do espírito. Jesus então os convida a abrir os olhos, restaurando sua visão espiritual para que compreendam sua real condição. Mas, acima de tudo, Jesus os chama ao arrependimento. Seu convite é pessoal e urgente, pois ele deseja restaurar a comunhão com aqueles que se afastaram. Ele quer transformar os corações frios e indiferentes em vidas cheias de fervor espiritual. Cristo não apenas repreende Laodiceia, ele também promete uma recompensa aos que vencerem. Aqueles que permanecerem fiéis e se arrependerem terão o privilégio de se assentar com ele em seu trono, compartilhando de sua autoridade e glória. O Senhor deseja que os crentes confiem nele em todas as circunstâncias, mesmo que sejam ricos e desfrutem de uma vida confortável. A igreja de Laodiceia reflete profundamente a igreja do século XXI, pois muitas congregações e crentes vivem uma falsa sensação de segurança, confiando mais em seus recursos, status e conforto do que em Deus. Assim como Laodiceia era rica e autossuficiente, grande parte da igreja atual se acomodou ao materialismo, ao entretenimento e à superficialidade espiritual, tornando-se morna e sem fervor pelo Senhor. Ele nos alerta: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Foi por isso que Jesus declarou: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mateus 19:23. Porque quem acumula riquezas nessa terra tende a voltar o seu coração para elas, dificultando a busca pelo reino de Deus. Muitos não querem abrir mão de sua segurança financeira, de seus prazeres e de tudo que conquistaram por Cristo, e tornam-se escravos de seus bens. Por isso, é extremamente importante que os cristãos ricos estejam atentos a essas advertências. Se não vigiarem, poderão perder a comunhão com Cristo e, consequentemente, a vida eterna. Cristo ainda bate a porta, chamando o seu povo ao arrependimento e à verdadeira comunhão, mas muitos permanecem indiferentes. A advertência é clara: se não despertarmos agora, corremos o risco de sermos vomitados da boca de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.